O assunto, conversas paralelas, vamos lá. Vamos fazer a correção na revisão. Vamos lá. Não, tem jogo rápido, Mauí. Pisa no freio, você está muito acelerado hoje. Vamos lá. Número 1. Sobre a França Antártica, responda as seguintes questões. Letra A. Em que região a França Antártica foi formada? Na região do atual estado do Rio de Janeiro. Por que a gente fala em região e não fala em estado? Porque naquela época ainda não era o estado do Rio de Janeiro. Era a chamada região da Baía de Guanabara. Então, é a região que hoje corresponde ao estado do Rio de Janeiro. Se botar no Rio de Janeiro, você vai dar errado na prova? Não. Eu só estou explicando porque eu não pedi cidade. Eu pedi região, entendeu? Mas é na região que hoje é o Rio de Janeiro. Entendi. Ok? Ok. Bom, letra B. Qual a grande motivação dos franceses para promoverem essa invasão no território brasileiro? Pelas riquezas do território brasileiro, só que tem uma outra questão. Lembra que a gente conversou? Presta atenção, mocinhas aí atrás. Que quando Portugal e Espanha fizeram a partilha das terras com o Tratado de Tordesilhas, eles meio que dividiram só entre eles as terras do continente americano. E a Holanda, a França e a própria Inglaterra se sentiram, excluídas dessa partilha. Então, atraídas por essa riqueza que tinha no território brasileiro, eles resolveram meio que se vingar, né? E de terem ficado de fora do Tratado de Tordesilhas. Então, eles resolveram, já que não incluíram a gente na divisão de terras, nós vamos invadir assim mesmo. Então, a motivação dos franceses para promover essa invasão foi a busca pelas riquezas e por terem ficado de fora do Tratado de Tordesilhas, eles resolveram se virar da maneira deles. E aí eles invadiram, né, o litoral do Rio de Janeiro, tentaram lá na região do Nordeste e também na região do Rio de Janeiro, tá? 2. Mas a resposta de vocês não está errada, tá? 2. Para conseguir manter a França Antártica durante os 5 anos de sua existência, no século XVI, os franceses realizaram uma série de alianças com tribos indígenas locais no intuito de se fortalecer contra o exército português. Assinale a alternativa abaixo, que indica corretamente a aliança entre as tribos indígenas que auxiliaram os franceses no combate aos portugueses. Confederação dos Tamoios, né? Os Tamoios, eles auxiliaram muitos franceses, por quê? Porque eles, na verdade, os indígenas estavam insatisfeitos por terem sido explorados pelos portugueses. Então, eles se aliaram aos franceses na tentativa meio de que se vingar do tempo em que foram explorados pelos portugueses, ok? E aí, essa confederação dos tamoios foi o auxílio que os indígenas deram aos franceses. 3. Além de ocuparem o Rio de Janeiro, os franceses estabeleceram-se também em outra cidade. Que cidade é essa? Maranhão. Vocês podem colocar aí / São Luís. Porque tanto pode estar São Luís como pode estar Maranhão. Ok? Existem algumas questões que se referem à região como a região de São Luís, outras como a região de Maranhão. Tia, onde que ficou Olinda? Olinda fica Pernambuco. Ah, tá. Tá? Então, ou Maranhão ou São Luís. As duas opções estão corretas. Campo Grande ou Campo Grande? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, lá em cima. A capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande, não é? 4. Como se chamou essa ocupação francesa no Nordeste? França equinocial. França equinocial, perfeito. Né? 5. Nobre francês que comandou a exploração de riquezas no Nordeste brasileiro. Daniel de Latouche, né? Não confundam com Maurício de Nassau. Maurício de Nassau foi holandês. Os franceses foram comandados por Daniel de Latouche, tá? Tem que fazer biquinho de Latouche. 6. A administração
de Maurício de Nassau no Brasil holandês foi importante, pois, entre outras realizações, promoveu a efetiva consideração do sistema da produção açucareira. Lembram que quando Maurício de Nassau chegou na região, a produção açucareira estava começando a enfraquecer? Porque estavam com muitos gastos, muitas dívidas, e ele fez o quê? Ele deu uma levantada na produção açucareira, ele começou a investir, a financiar os fazendeiros locais, a emprestar, a conceder empréstimos aos fazendeiros para que eles pudessem levantar a produção açucareira. Então, essa região do Nordeste, ela deu um up, né? Ela deu uma elevada com Maurício de Nassau por conta dos investimentos que ele fez e das melhorias que ele realizou nessa região, tá? Então, a letra C. 7. Leia o texto. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante de presença estrangeira. Nassau renovou a administração, foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto. Como também com os judeus, depois dele não houve a mesma tolerância, nem com os católicos, nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhe diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos e observatórios astronômicos. Esse texto se refere A invasão holandesa do Brasil no período de União Ibérica do Nordeste do Caribe. Então, gente, isso tudo aí que diz o texto se refere ao período em que Maurício de Nassau comandou a invasão holandesa no Brasil, né? Que era a parte da Holanda no Brasil que se chamava Nova Holanda, né? Professora, hoje a Holanda não se chama mais Holanda. Eu acho que o nome novo ficou muito ruim. Não é mais Holanda? Países Baixos. Não. Na verdade, os Países Baixos, depois eu vou te contar a história. Antes de se transformar Holanda, eram os Países Baixos. Depois que eles conseguiram conquistar a sua independência, que eles se transformaram em Holanda. Então, quando a gente se refere à Holanda, tanto Países Baixos como Holanda, a gente está falando do mesmo lugar. Entendeu? Mas a gente depois conversa sobre isso. Então, esse texto ele fala da invasão holandesa do Brasil, no período da União Ibérica, ou seja, que Portugal e Espanha estavam lá sob o comando de um rei só, e a fundação da chamada Nova Holanda, que foi a colônia holandesa no Nordeste açucareiro, comandada por Maurício de Nassau. 8. A escravidão está associada a diversas formas de exploração e de violência contra a população escrava. Essa situação, embora característica dos regimes escravocratas, registra inúmeros momentos de rebeldia. Em suas manifestações e ações cotidianas, homens e mulheres escravizados reagiram a essa condição, proporcionando formas de resistência que resultaram em processos sociais e políticos, que a médio e a longo prazos influíram na superação dessa modalidade de trabalho. Cite duas formas de resistência dos negros contra o regime da escravidão ocorridas no Brasil. A fuga, as rebeliões e a criação da capoeira. A fuga, né? As rebeliões, o uso da capoeira, né? A gente tem várias formas de rebelião aí, mas as que a gente mais fala são as fugas, né? Para os quilombos e as rebeliões que eles faziam dentro dos locais onde eles viviam, né? 9. Sobre os quilombos no Brasil colonial, é correto afirmar que Todos os quilombos concluíram por exército próprio de modo que assim como uma complexa organização social. Eu botei outro. Aí eu botei formando em várias regiões do Brasil, havendo o convívio entre populações escravas e africanas e indígenas, tendo como principal exemplo o quilombo dos Palmeirais. No local estava o Real. E aí, o que vocês colocaram? A ou C? Letra A, né, Arthur? Letra A. Formaram-se quilombos em várias regiões do Brasil, havendo convívio entre populações escravas, africanas e indígenas. Os indígenas, eles tinham um bom relacionamento com os africanos, né?
porque ambos foram escravizados em períodos distintos da história, né? Tendo como principal exemplo o Quilombo dos Palmares, que é um dos mais famosos, né? Que fica no estado de Alagoas. Né? Então, letra A. Vamos lá na 10. Qual foi o principal líder do Quilombo dos Palmares, figura tão importante que o rei Dom Pedro II tratava com muito respeito? Zumbi dos Palmares. Ou Zumbi dos Palmares. Eu ligar para Zumbi desse cara, o vídeo era tão chato, o cara explicava tão mal, o cara praticamente botou, não tinha contexto. O vídeo praticamente era um cara sendo puxado por uma rede e levado para o Brasil. Praticamente era sem ninguém explicar nada. Infelizmente, existem algumas pessoas que acham que são produtoras de conteúdo e fazem vídeos que não são nem um pouco didáticos e nem um pouco instrutivos, e falam muita besteira. Né? Mas o Zumbi dos Palmares ele foi um líder muito importante do Quilombo e ele ajudou muito, tanto na fuga como na proteção dos africanos escravizados. Ô, tia. Espera um pouquinho, Rafael. Por que ele foi esquartejado? Na verdade, por que Dom Pedro II respeitava ele? Porque Dom Pedro II ele era abolicionista. Ele não era a favor da escravidão. Entendeu? Tanto que a forma como o Zumbi morreu não tem nenhum tipo de influência do imperador. Foi uma emboscada feita por quem? Por quem mais se interessava na escravidão, que eram os fazendeiros. Tanto que, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Após a abolição, quando os escravos foram libertos definitivamente pela Lei Áurea, a maior parte dos fazendeiros se vira contra o imperador. Porque o imperador apoiou a abolição e os fazendeiros ficaram sem a sua mão de obra barata. Então, inclusive, a abolição foi um dos fatores que fizeram com que o imperador perdesse o prestígio dele. Porque os fazendeiros, que eram uma grande maioria, que tinham um poder muito forte, se voltaram contra o imperador. Entendeu? A gente vai ver isso no ano que vem. Sim. Oi. Na 7 é A ou B? 7, deixa eu voltar aqui para ver. 7 é a letra B. Tá? Quem falou comigo foi Rafael? Tia. Foi eu. Ô, tia, que você falou aí que Países Baixos e a Holanda são o mesmo lugar. Por que Sim. no futebol existe a seleção holandesa e a seleção de Países Baixos? Então, o que acontece? Países Baixos no futebol só se for em outra modalidade esportiva. Porque quando tem a seleção é da Holanda, não é dos Países Baixos. Mas existe uma seleção de Países Baixos. Como eu não domino esse assunto esportivo, eu não sei te responder, entendeu? Mas eu acho que a seleção não tem seleção dos Países Baixos e seleção da Holanda. Ou é uma coisa ou é outra, entendeu? Mas aí depois eu vou pesquisar direitinho e a gente vê isso, porque eu e esporte e futebol não temos uma parceria muito boa, não entendo nada. Mas depois a gente pesquisa isso junto e a gente tira essa dúvida junto, beleza? Beleza. Bom, gente, então, ficou alguma dúvida? Alguém de casa